Você sabia que 1/4 da população brasileira pertence à geração Z? São 50 milhões de pessoas moldando o futuro do consumo e dos negócios. Descubra como o Luiz transformou seu conhecimento sobre influenciadores digitais em uma consultoria de ponta, atendendo marcas gigantes como a Mondelez, Itaú, P&G e já tendo faturado mais de 10 milhões de reais. Prepare-se para entender quais as particularidades da geração Z e como se conectar verdadeiramente com essa classe consumidora. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que faz o espírito do empreendedorismo jovem brasileiro atravessar gerações. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, turma, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Acompanha a gente por lá também. Para quem chegou aqui de surpresa, tá conhecendo a gente aqui agora, muito prazer. Meu nome é Miguel, sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar. E hoje, turma, estamos aqui com um convidado super especial, o Luiz Menezes, que é nativo digital, creator, apresentador, fundador e CEO da Trop, empresa especializada na geração Z. Quanto título, hein? Que já faturou mais de 20 milhões de reais em 2024? Cara, nesses últimos anos aí, ótimo, já tá ótimo. Quando Melhor desses do títulos ano, todos. ainda. Melhor desses títulos todos. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado ótimo. Pelo convite, de verdade. Coisa muito boa. honrado estar no Pode Sonhar. Vamos que vamos, cara. O papo vai ser muito bom, cara. A ideia é a gente trocar uma ideia, levar conhecimento pra turma que tá começando a empreender, vai ser maravilhoso. Que maneira. E, cara, como eu te falei, Luiz, aqui no off, a gente tem uma audiência de jovens empreendedores. Então, antes da gente dar o pontapé no nosso episódio aqui, queria dar um recado para a turma que está empreendendo aí, pessoal. A gente sabe que com a digitalização da economia, especialmente aquelas empresas que trabalham com grandes volumes de clientes, cada vez mais faz necessário oferecer alternativas de segurança e proteção de seus produtos com seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem soluções de seguro personalizados, integrados à sua jornada, permitindo com que você proteja seus clientes e, ao mesmo tempo, rentabilize o seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, o link vai estar aí na descrição também. E eu convido vocês a saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Tamo junto, turma. E agora, Luiz, eu acho que vale muito a pena, pra gente dar o pontapé aqui no episódio, você contar um pouco pro pessoal que não conhece a Trop ainda. Como é que funciona, cara, a solução de vocês, o serviço de vocês e como que surgiu a ideia de criar a Trop também? Show demais. Primeiro, a Trop nasceu em 2021, então era bem pandemia. Certo. Eu já empreendi, eu comecei a empreender mais ou menos ali por 2017 para 2018. E ó, turma, o Luiz é molecão. Você tem quantos anos? Com 25. 25, novo de tudo. Começou a empreender super cedo. Eu comecei a empreender ali, eu tinha mais ou menos então 17 para 18 Ótimo, anos. Muito brabo. E foi por conta de ensino técnico, cara. Eu fiz ADM, né, como técnico. E meio assim, meio forçado também, precisava de um estágio, eu falei, vou fazer um técnico, daí eu consegui um estágio. Que massa. E aí nessa, abriu muitas portas e desmistificou mesmo aquela ideia de que ADM é só quem faz, é quem não tem ideia do que fazer na vida. Tem não. Isso, né? Eu fiz ADM também. Mó maneiro. Sim. Você consegue aprender de um tudo. Exato. Foi muito da base ali do começo, inclusive, se eu não tivesse sido técnico, eu estaria perdidão. Total. Mas a Trop em 2021 veio à tona, já empreendi em paralelo, só que tinha um modelo ali que era muito mais focado em agenciamento de influenciadores. E aí eu saio dessa jornada, que dá um trabalho cuidar de influenciador, viu? Não. Faço ideia. Bastante, cara. Mas aí eu queria ir também para um modelo que a gente conseguisse replicar mais, que a gente tivesse uma receita mais segura e menos dependente também dos criadores, porque é isso, né? Se tem criadores muito bons, beleza, tem uma receita ali muito estável. Tá. Mas à medida que um criador sai, ou se alguém se enfia numa polêmica... Não fica tão previsível. Exato. Entendi. Consequentemente, pode trazer algumas problemáticas. E que sair do modelo de agenciamento foi muito legal, foi muito maneiro mesmo, porque total, assim, eu comecei nessa jornada de agenciar, porque eu tô fazendo a história de trás pra frente, inclusive. Perfeito. Porque eu trabalhava com eventos de cultura pop no interior. Meu primeiro emprego foi trabalhar com
realmente com influenciador. Antes a gente nem usava esse nome influenciador na Nem época. existia, né? Não. Era bem ali o começo dos YouTubers. Então, lembra da época... Época boa. Paty que te Prime pariu, vida. Galo Frito, Sim, ótimo. Não Salvo. Era bem primórdios Muito da bom. internet. E a gente levava essa galera pros eventos. E eu fazia essa parte de convidados. Então, o meu trabalho ali com 16 anos era... Eu precisava entrar em contato com YouTubers, dubladores e bandas. Falar, oi, tudo bem? Você está disponível para vir num evento em 3 meses? E aí eu trazia essa galera para poder dar uma palestra. E fazer uma sessão de fotos com seguidores, com fãs. Então, Nossa, que louco, isso cara. com 16 anos... Quando tudo era mato, hein? Quando tudo era mato. Trabalhei com Que da Creator hora, antes da gente chamar Creator, era bem primórdio. E foi uma jornada de muito aprendizado, porque, imagina, eu era novinho, era mais molecão ainda, então tinha bem mais cara de criança. E aí, muitas vezes, tinha que lidar com... Era bem mais velha. E aí, era tudo ligação na época, e eu lembro que eu me brindava, porque a minha foto do WhatsApp só tinha meu olho. Então, não dava pra saber quem eu era. Sim. E aí chegava nos eventos, vinham os assessores, os empresários, a galera ali dos creators, youtubers. Falei, não, eu quero falar com o Luiz. Aí eu, prazer, sou eu. E eles, como assim? Quantos anos você tem? Aí eu, Indignados. 16, 17. Não, Aí também a fé. história mudava, assim. O legal era isso, que o pessoal também... Já ficavam surpresos, né? Putz, e tratei viam, com você. você tava fazendo tudo isso e cuidando, né, do processo de logística, de hospedagem, Muito de legal. trazer a gente, e ser ágil também pra conseguir resolver os problemas e tudo mais. Mas aí começou ali, aí eu conheci muito youtuber, que tava no começo de carreira também, e a gente meio que juntou o útil ao agradável, porque a gente falou, pô, você tá começando, eu também tô começando, e se a gente se ajudar? Sim. E aí eu falei, você não tem ninguém pra responder teus e-mails, porque você me demorou pra responder o e-mail, então eu sei que você não tem ninguém. E eram esses mesmos youtubers, assim, grande parte, Luiz, esses Sim. que você citou. Quem eram mesmo? Olha, eu ajudei o comecinho de carreira ali de uma galera. Então, eu trabalhei com o Morimura, trabalhei com a Sofia Santino. Trabalho até hoje com a Diana Zambrosuski, inclusive. Oh, que da hora. E aí, eram bem essa jornada, que também eram pessoas que estavam ascendendo muito rápido e que também não tinham muita ideia de empreendedorismo. Então, é aquilo, sabiam fazer conteúdo, sabiam viralizar, mas como eu transformo aquilo em dinheiro? E eu tinha feito técnico. Aí eu falei, opa, acho que temos oportunidade, não é mesmo? Sem dúvida. E foi maneiro, assim, eu trabalhei nesse lugar de agenciamento por um tempão, foi o que me abriu também pra esse mundo, foi o que me fez com que eu também me mudasse pra São Paulo. Certo. Então, em 2018 foi quando eu vim pra São Paulo, oficialmente, né, eu sou de Americana, interior de São Paulo, e foi meio salto de fé, assim, meio aquele pontapé do tipo, puta, quero ir pra capital, que eu sei que lá é o point quando a gente pensa É em uma trabalhar com oportunidade. marcas. Sim. Mas e aí, o que eu faço? E nisso foi quando eu entrei na faculdade, e aí continuei empreendendo em paralelo. E também, eu acho que esse foi uma das questões mais da hora, porque logo que eu cheguei em São Paulo, eu queria continuar empreendendo, mas eu falei, pô, eu quero trabalhar numa empresa grande, pra também ter um pouquinho de visibilidade de como que funcionam as coisas. Então, eu já tinha Perfeito. trabalhado numa produtora de evento, mas era uma produtora menor. Falei, como que é a realidade de trabalhar em São Paulo? E eu fui trabalhar numa agência de publicidade. E foi muito maneiro. Fiquei lá 1 ano. E aí, em 2020, foi quando eu falei, tá, não quero mais trabalhar, porque eu tava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Eu tava estudando na faculdade, Nossa senhora. aí tava empreendendo, Conciliando 1 milhão de coisas. aí tinha a agência, né, que eu Seu tava trabalho. trabalhando, enfim, eram muitas questões pra poder lidar, e eu falei, acho que tô muito novo, falei, né, tem um burnout, vamos dar uma segurada, vamos dar uma acalmada. Estavam rolando alguns contratos já com os influenciadores, então tinha também já uma pequena estabilidade de alguns meses. Certo. Aí eu nunca esqueço de uma fatídica ligação, eu conversando com a minha mãe, mãe, e aí agora? O que eu faço? Né, que a agência me dá uma garantia ali de que pelo menos eu vou conseguir pagar o aluguel. Sim. E minha mãe sempre foi professora do estado, então ela também nunca pôde me ajudar financeiramente, meus pais são separados e tal. Uhum. Então, mas eu nunca esqueço de uma frase dela, filho, não posso te ajudar com dinheiro, mas entenda uma coisa, a casa da sua mãe sempre vai continuar existindo aqui no interior. Então, se qualquer coisa der errado, tá tudo bem você voltar pra casa. Por que você quer dar tão Tem certo? esse apoio, assim, né? E esse apoio foi muito fundamental pra eu querer sair da agência e pra eu continuar empreendendo e dar esse pulo, sabe? E aí, Porque é um risco, né? Putz, empreender é tomar Exato. risco, né? Então, às vezes tem que fazer a renúncia de um emprego que te dá alguma estabilidade em prol de uma possibilidade de ganhar mais, ou de, topar um desafio ainda maior, fazer o que você gosta, seja lá, cada um tem seu motivo, né? 100%. Mas muito legal, assim, que, ter esse privilégio de, tipo, tô aqui, tô te apoiando, vai
Vai tentar fazer o seu, né? E às vezes o apoio vale muito mais do que, inclusive, o dinheiro, do que, Também inclusive, acho. aquele investimento Também dos acho. pais, que também vai gerar uma pressão, né? De você querer dar mais certo Exato, ainda. Exatamente. E não, foi muito mais um alívio de tá tudo bem se não der certo. Tipo, vai, se joga. É. E aí foi que eu me joguei. E de fato, assim, os primeiros meses davam desespero, tipo, não faturei nada, não vendi nada, e agora? Mas aí vinha um outro mês que você conseguia já fazer o salário que você fazia no último trimestre inteiro. Uhum. Então foi legal. E aí 2020 ficou muito um ano de pivotar, de entender o que eu queria, o que daria pra fazer. Foi quando começa a pandemia, então os primeiros meses também foram desafiadores porque as verbas de marketing todas tinham sido congeladas, nenhuma empresa estava mais investindo. Verdade. Mas em junho as coisas começam a voltar e os aportes começaram a vir muito maiores também, porque as empresas não estavam podendo patrocinar evento e o dinheiro estava ali e também tinha que gastar. Tava disponível, né? Verdade. E aí as campanhas com influenciadores, inclusive, Você surfou começam essa onda, então, Aham. que legal. Isso faz começaram sentido. a crescer bastante. E aí, em 21, que foi quando a Trop nasceu, muito do ponto foi, pô, a galera, as marcas de modo geral, as marcas anunciantes, as agências de publicidade estão com uma dificuldade muito grande em relação a fazer conteúdo vertical. Essas marcas, algumas, inclusive, não tinham aprendido ainda a fazer conteúdo horizontal pro YouTube. E a gente já tava falando de TikTok, a gente já tava falando de Reels, já tava falando que as pessoas estavam consumindo conteúdos de até 60 segundos, e não mais de 20 minutos, meia hora. Então o desafio era muito grande, mas faltava esse processo de letramento. E aí eu falei, opa, a Trop pode vir para esse lugar. E a gente nasceu como consultoria de geração Z para poder ajudar as marcas a rejuvenescerem estratégia de negócio. Que massa. Então o papel Muito basicamente é voltado esse. pro vertical. Exato. Que legal. Como através dos creators, como através da Creator Economy, a gente pode fazer essa conexão das empresas com as marcas anunciantes. Porque é isso, hoje a cultura ela tá dentro da internet, a cultura tá acontecendo dentro do vídeo vertical, dentro ali da thread do Twitter. Então, como a gente traduz isso? Consome, total. E entender os padrões de algo que é tão novo, né, Luiz? Porque, putz, quanto tempo existe esses vídeos verticais como uma coisa tão relevante, né? Putz, é o conteúdo que as pessoas os jovens estão mais consumindo, né? Muito provavelmente aí em termos de tempo de tela, as pessoas ficam horas rolando. Então, entender isso e apresentar para as marcas é entender no final do dia onde que está a atenção e monetizar aí a partir disso, né? Muito bacana. E aí, Luiz, uma pergunta, cara. Como que vocês fizeram, né? Você falou que, pô, teve um momento, um timing muito bom ali da pandemia em que o orçamento de marketing estava mais disponível, né, para vocês. Mas que outros foram os gatilhos, os diferenciais da Trop para vocês conseguirem ter chegado em 20 milhões de faturamento tão rápido? Assim, putz, não tem tanto tempo, né? Então foi um crescimento muito rápido. De um ponto que a gente muito mirava também é o quanto o mercado, de modo geral, e aí quando a gente olha Brasil, tem uma carência muito grande quanto a dados sobre as novas gerações. Então, quando a gente olha a geração Z, quando a gente olha a geração Alpha, então geração Z, os nascidos de 96 a 2010, geração Alpha, 2010 a 2024, quem são essas pessoas verdadeiramente? E quando a gente fala nesse aspecto, o que essas pessoas consomem? Como as marcas podem criar não só estratégias de comunicação, mas produtos mais assertivos para essas pessoas também. Perfeito. Então, o comportamento mudou. A pandemia veio como esse grande divisor também de águas em termos do que a gente ia acabar colocando cada vez mais nas nossas esteiras e estratégias. Então, como carecia de dados, a gente falou, pô, a gente também precisa munir as empresas para isso. Até porque eu preciso que na consultoria a gente consiga estar fundamentado informação relevante, informação verdadeira. Não dá pra gente tirar, literalmente dar um dedinho assim na língua, levantar, bater um vento e falar que esse é o caminho ideal para uma marca multinacional caminhar, não é esse o lugar. Tá bem embasado, né? Exato. Sem dúvidas. E ainda mais que a gente é um time muito jovem, então 85% da galera da Trop é da Gen Z. Mas, então é abaixo de 28 anos de idade. Vocês estão com quantas pessoas? A gente tá com 20 pessoas. Animal. Muito legal. E a aí, maioria é jovens também. Sim. Galera tudo na cidade, galera tudo cultura de memes e tal, consome muito esse universo. Mas tinha como que a gente também prova que um time novo, que um time jovem tá fundamentado e sabe do que tá falando. Perfeito. Tem que ter o dado por trás. E o dado também ajuda muito a gente a não só abrir porta dentro das empresas, mas justamente também é um produto que muitas vezes a gente comercializa. Tá, e aí o Instituto Z, Luiz, ele vem muito para trazer isso também da base de dados, de pesquisa, e a Trop é a execução delas junto com o mercado. É essa a lógica?
Exatamente. Perfeito, Então, na é tropa, a legal. gente faz a consultoria mesmo. Então, eu desenho a estratégia, eu vejo os caminhos que aquela marca pode trilhar para conseguir objetivos e resultados mais aceleradamente. Enquanto no Instituto Zé, eu tô trazendo o dado que fundamenta aquilo que a gente vai desenhar dentro da consultoria. Perfeito. E tem gente que só quer a pesquisa e tem gente que quer os dois. Como é que funciona geralmente os trabalhos, os clientes? Geralmente, uma coisa tá meio complementar à outra. Então, Perfeito. quando o dado ele já existe, o caminho já tá meio andado. Vocês não Então, para precisam consultoria é refazer. mais fácil, mas Certo. geralmente alguns dados não tem, Vocês tá? têm que buscar. Qual que é o chocolate preferido da geração Z quando a gente pensa em game? Pô, é muita camada de profundidade aí pra gente conseguir acessar. Pra ter na ponta da língua, Exato. né? Muito bom. Cara, faz super sentido, assim, modelo muito bem amarrado de vocês, assim, e vocês estão se especializando numa geração que, putz, tem muito o mercado consumidor gigante, né? Tem várias particularidades em termos de exigências de consumo, de comportamento do consumidor. Eu até queria explorar um pouco disso com você, Luiz, putz, o que são as diferenças, assim, principais, você que pesquisa a geração Z das demais, assim, o que são as principais? Você fala, putz, isso é particular da geração Z, as marcas precisam entender isso para venderem para essa turma. Muito do trabalho da Trop sempre foi colocar a geração Z num lugar de a gente precisa desmistificar toda essa comunidade. Por quê? Principalmente, tanto ano passado quanto no período da pandemia, a gente viu muito dado enviesado. Exemplo, a geração Z é que menos quer trabalhar. Sério? Que mais? Vocês foram checar isso? A geração Z é que tá levando os pais para entrevista de emprego. Tem isso? Aí você vai ver alguns estudos, eles nem aconteceram no Brasil. É um estudo da Suécia, que aconteceu com uma amostra de 300 pessoas e que não tem relevância nenhuma pro nosso contexto Brasil, pro nosso contexto América Latina. Esse é um ponto importante da gente ter claro, assim, a América Latina, de modo geral, viveu tensões políticas, sociais, econômicas, que são muito parecidas. Então, se a gente compara o perfil do brasileiro com o perfil ali do pessoal do México, da Argentina, da Colômbia, você vê... Né? Mas é muito diferente. Sim. O sul global, se a gente for comparar esses mesmos países com Estados Unidos, com qualquer país da Europa e assim por diante. Só que o ponto é que, quando a gente olha muitas vezes as estratégias das marcas e começa a descer no detalhe, a geração Z brasileira está sendo colocada toda da mesma forma, toda de maneira muito homogênea. É o famoso assim, a marca vai fazer uma campanha, eu vou lá fazer a minha segmentação de mídia. Certo. Vou colocar 18, 24. Minha parte eu fiz, estou falando com a geração Z. Não, pô, seria lindo. Se seria fosse muito fácil assim, né? Mas não é esse o caminho, a gente tem que pensar se a campanha está sendo construída melhor para essas pessoas, se os assets criativos estão fazendo sentido porque essas pessoas querem consumir, ou se elas vão ver aquela peça publicitária e vão fazer assim, próximo. Só vai arrastar e pular. Total. Então, essa é a premissa importante de lembrar que no Brasil são 51 milhões de pessoas da Gen Z. Então, isso tudo, cara? Cara, quase 25% do país. É isso que eu ia pensar. Putz, quarto. Um quarto de Brasilzão. Caramba, velho. É de Gen Z. Absurdo. Hein? Então, não dá pra gente falar que a Gen Z do Norte se comporta da mesma forma que a Gen Z do Sul. Tipo, não é homogêneo. Esse é o ponto. Então, quando a gente olha na antropologia, nos estudos de comportamento do consumidor, é normal a gente fazer essas aglomerações, mas o ponto é que cada vez mais a gente precisa sair dessa ótica de segmentar por demografia e começar a segmentar por comunidade. Boa. Porque a gente, dentro da... Primeiro que, em todas as gerações, a gente tem dezenas, aliás, milhares de comunidades. Então, eu até brinco, se eu pegar o WhatsApp de cada um que tá aqui na sala, eu vou achar vocês em várias comunidades ao mesmo tempo. Então, vai ter a comunidade do trabalho, comunidade do terceirão pra vida. Verdade. A comunidade dos amigos, aquela viagem que vocês estão tentando marcar que não vai acontecer. Então, a gente tem comportamentos distintos perante as comunidades que a gente tá. Então, ainda mais a gente que é Gen Z, pô, quem é gamer sabe que tem um comportamento particular dentro do online que difere, por exemplo, do comportamento que a pessoa vai ter dentro do universo empresarial, dentro do trabalho. É fato, é correto afirmar que esse negócio de comunidade está ainda mais forte na geração Z? Não é? Com certeza, porque... Putz, eu tô achando muito forte isso de comunidade. Tipo, esses dias minha mãe falou assim, putz, vocês jovens vocês estão muito... Começa ótimo, vocês estão fechando muito em grupinhos. Aí eu parei pra pensar assim, putz, faz sentido. Tem as tribos muito bem definidas, assim, né? Por causa do online. Vamos lembrar que teve uma grande parcela que se formou na pandemia.
Então, o único meio de você interagir não era numa sala de aula com 30 pessoas diferentes. Era, na verdade, no teu subgrupo da sala. Então, não era a tua sala total de 30, Sim. porque tava todo mundo de câmera fechada. Então, era você e mais 3, 4 amigos, que era sobre vocês, era sobre o grupo que vocês formaram, Sim. e não sobre a sala de aula com tanta gente diferente. Total. Então, já mexe muito da nossa própria formação enquanto ser pensante, no nosso comportamento, naquilo que a gente vai querer ter também como prioridade. Mas o ponto que você falou, e que eu acho importante também trazer, o conceito, né, de comunidade, que são pessoas que partilham de mesmas referências em comum. Tá. Então, são pessoas que estão agrupadas por interesses em comum. Sim. Então, a gente compartilha daquela mesma atenção, daquele mesmo objetivo, e por isso que a gente tá junto. Então, isso tá cada vez mais comum e mais normal, só que muitas vezes a gente esquece que a gente perpassa entre comunidades o tempo todo. Sim, né? pertencemos a mais de uma, né? Exato. Às vezes, é verdade, as marcas devem pensar que, putz, aquilo é só... Às vezes, 2 pessoas, né? Eu vejo essas provocações de definição de público-alvo. Às vezes, 2 pessoas, mesma idade, mesma classe social, mesmo sexo, mesmo tudo assim, 2 comunidades 100% distintas, né? Que E às muda vezes você todo vai o fazer uma comportamento. campanha para esse público-alvo, tá completamente errado, né? Total. Porque, putz, tem tantas particularidades, né, disso de comunidade, que o trabalho eu acho que é continuamente entender o que define cada uma delas e como chegar nelas, né? Exatamente. Mas é isso, muitas empresas ainda esquecem um pouco desse lugar e vão só para a segmentação demográfica que é mais comum dentro da mídia tradicional, né? Só que daí a gente acaba não atingindo as pessoas que a gente quer, e quando a gente atinge de forma estereotipada. Então é bem aquela vibe do, eu vou falar com o gamer. Aí vai fazer uma campanha pensada no gamer. Aí bota o quarto cheio de LED, o fone verde, o teclado colorido, e esse é o perfil do gamer. Tipo, não, pô, o gamer é o cara também que tá jogando Candy Crush, sabe? É a minha mãe, que tem 60 anos e que também tem joguinhos instalados, e vez ou outra tá ali no consultório esperando e tá jogando algo. Verdade. Então a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla e pensar nesse conceito de comunidade para ter estratégia mais assertiva para esses novos públicos. Legal. Muito importante o trabalho da Trop, do que vocês fazem, que é compreender tudo isso e fazer recomendações assertivas, né? E uma curiosidade, que marcas, pode ser as que vocês já trabalharam na Trop ou outras que você observa no mercado, que você acredita que fazem um bom trabalho para se conectar com a geração Z? Você fala, putz, esse trabalho aqui dá para se inspirar, porque eles compreenderam bem e conseguiram chegar no consumidor. Vou citar primeiro alguns cases de mercado, depois eu cito alguns exemplos práticos de consultoria que a gente ajudou a fazer. Fechou. Mas primeiro, CPTM. Velho, total. TikTok da CPTM. É muito bom. É muito nativo digital. Tipo, é nítido ali que você vai ver um conteúdo que tem cara de conteúdo. Não é uma publicidade da CPTM. Olha nossos bem lembrado. novos trens. Olha isso, a gente é muito Gen Z, velho. A gente falou CPTM e nós todo mundo, é isso. Muito bom. E é uma empresa centenária. Super tradicional. E tradicional. Então, nossos avós sabem o que é CPTM, mas a gente também sabe, não só porque a gente... E acho que esse é o ponto. Quem tá inserido no contexto paulistano, beleza, tem um pouco mais de familiaridade. Mas é o quanto a CPTM estourou a bolha. Então, quanto outras pessoas de outros lugares do Brasil sabem o que é CPTM, sabem o trabalho que a empresa faz... por conta da internet. Sim. Muito Ponto bacana. 1. Que mais? Burger King. Burger King, clássico. Né? Isso, e muito por conta da ousadia. São ousados, né? Isso é verdade. Putz, fazem uns negócios radicais, né? Campanhas assim, bem diferentes, né? Eu lembro daquela dos calvos. O que mais? Putz, tinha um ali perto da casa que eu morava, que sempre o Burger King se atualizava para coisas de série, recém-lançadas, né? Sempre fazem uns bagulhos muito doidos. Teve a do Procon também, que eu achei muito massa. Essa eu acho que eu não vi. Eles tinham tomado uma ação no Procon e aí eles fizeram uma campanha em cima disso. Sério? Tipo, sério mesmo? Então vamos ver. E aí botaram lá na frente das lojas. Os caras, depois eu vi. A galera que tá por trás dá uma pesada na mão, mas é isso, porque gera buzz, gera resultado. Sim. Que mais? Duolingo. Duolingo é clássico também. Sim. Muito, porque isso acho que o Duolingo aprendeu um lance muito sobre timing. Isso é muito legal. Verdade. Porque eles entenderam que a conversa muitas vezes ela nasce e morre no mesmo dia.
Então não adianta a gente falar de um assunto de 4 dias atrás ou hoje. Pauta quente, né? Eles estão em pautas quentes, né? Isso é bom, é entender o motivo pelo qual cada uma dessas marcas está sendo mencionada aqui. Burger King, às vezes, por essa, ser mais agressivo, né? O posicionamento, não ter medo de se posicionar, né? Ter opinião. Burger King, sei lá, parece que tem opinião, né? Agora o Duolingo é isso, eles comentam em pautas quentes, né? Um vídeo que tá viralizado, você vai ver um comentário lá do Duolingo. Sempre tem a coruja verde ali. Sempre. No X, assim, coisas polêmicas, eles sempre comentam. Então, putz, às vezes dá pra turma que tá nos ouvindo entender o que está por trás de cada um desses exemplos e aplicar na própria marca, né, Luiz? Sem dúvida. Esse é um ponto, porque muitas vezes a gente tem a premissa de que, para eu conseguir viralizar, para ter uma marca relevante culturalmente, eu preciso ter um super aporte de investimento. E na realidade, não. Tem muita marca nativa digital, então marcas que nasceram nesse contexto de pandemia, que só acenderam por estar fazendo o básico bem feito e por estar fazendo o que as pessoas querem consumir. E, claro, vai crescendo, vai ganhando mais dinheiro, vai ganhando mais investimento. Isso em qualquer lugar, seja você empreendendo, seja você dentro de uma empresa. Você não vai começar com um mega aporte de dinheiro. Aos poucos. Você vai começar com pouco dinheiro, na verdade, tendo que provar muito. E assim que você prova, você consegue mais e vai destravando o jogo. Sim, total. E alguns dos exemplos vocês já trabalharam? Legal. Você gosta, você se orgulha de contar? Adoro contar do case de Babalu da Mondelez. Olha só. É um cliente que a gente trabalha já tem alguns anos. A gente trabalha com eles desde 2021, desde o primeiro ano da Trop. Que basicamente. Massa. Da hora. Porque é uma marca que sempre é muito conhecida pelos millennials e pelas outras gerações. Só que quando a Gen Z começa a consumir doces e balas de chiclete de modo geral, já tinha outras ofertas na gôndola. Sim. A marca estava sem comunicar há alguns anos e eles precisavam fazer essa retomada. Então, como eu volto, só que agora eles querem começar a comunicação focados no digital. Então, como eu volto para que eu consiga me fazer relevante para a geração Z, para a geração Alpha, para essas pessoas que estão ali também como os novos consumidores das empresas. E aí a gente ajudou nesse processo. Então a gente fez nossas sprints, cara. A gente tem sprints de cocriação, a gente trouxe creators, trouxe pessoas da Gen Z para sentar junto com a marca, sentar no centro da mesa de tomada de decisão e a gente conseguir caminhar para uma estratégia que a gente visse que fosse de fato conectar com essas pessoas. Que animal. E a premissa era essa, o que essas pessoas querem consumir? Como a gente faz exatamente o que a gente tá vendo, que é o que essas pessoas querem. Então foi um trabalho de formiguinha, foram algumas mudanças também que a gente foi conseguindo fazer de pouquinho em pouquinho. Não é um trabalho, muitas vezes isso, né? A gente tem a ansiedade de querer já ver o resultado do mês pro mês, ou quero fazer uma campanha e... Mas trabalho bacana demais, putz, pô, marca que fez parte, né, da infância, da nossa infância, assim, vocês poderem trabalhar com isso, levar, reforçar, reformular a comunicação, deve ter sido da hora demais. Foi bem maneira, que é uma marca muito acolhedora, assim, o pessoal também, eles ouviam muito, e isso era muito maneiro, porque muito também quando a gente fala de gerações, a bandeira que a gente mais defende na Trop, não é sobre a geração da vez, sabe? Então não é sobre a geração Z, a geração Alpha. A geração Beta começou nesse ano, entende? Isso passa. É muito mais sobre... A gente tá conseguindo criar times intergeracionais. Então, eu tô conseguindo trazer pessoas de diferentes gerações pra mesa, pra conversa. E muitas das trocas que a gente tinha com o pessoal era isso. Era o pessoal de lá trazendo um repertório de indústria, de marca... De produto. Negócio, produto. E a gente vinha com esse core digital, com essa veia vertical. De que as pessoas queriam consumir. Como a gente acha essas intersecções... para poder desenhar uma estratégia e tentando, errando, corrigindo, mas mantendo a consistência sempre. Legal. Então, isso eles entenderam desde, assim, dos nossos primeiros conversas e interações, que é sobre consistência e a gente não constrói marca relevante para Gen Z se a gente não conseguir ter consistência. Que massa. E a dinâmica de trabalho geralmente é essa. Vocês se reúnem, vocês da Trop, junto com a empresa que quer fazer a comunicação e co-criam. Sim. Geralmente é esse o esquema. Co-criação, assim, acho que é para jovens que estão nos ouvindo, por favor, tenha muito isso na cabeça, assim, cocriação ajuda muito a gente destravar caixinhas, destravar regras que existem há muitos anos, e isso qualquer empresa, a gente vê muitas vezes códigos de conduta, regulamentos, códigos de investimento, que existem, assim, há 40, 50, 60 anos, porque foi escrito por alguém há muito tempo atrás, e muitas vezes não tem questionamento do porquê que aquilo tá dessa forma. E a Gen Z tem um pouco desse lugar inquieto de questionar o passado, né? Questionar a regra.
Mas quando a gente tá frente a frente com outras gerações, e quando a gente não vem com essa postura também de querer atacar, sabe? Eu sempre falo, tipo, a gente tem que deixar um pouquinho também aquele lugar de militância agressiva, também um pouco de lado, porque também não é sobre a gente vir com o pé no peito, mas a gente estabelecer um canal direto, porque toda marca, no final do dia, são pessoas por trás. Sim. Então, todos os CNPJ são pessoas. É. Então, a gente também tem que ajudar com que essas pessoas estejam na mesma sincronia de pensamentos para que a gente consiga estabelecer, opa, aqui é um gatilho pra gente mudar. Então, vamos quebrar essas regras e estabelecer novas. Perfeito. Só que é um processo, Sim, né? Algo que acontece não do é dia da pra noite pra noite. dia. Total. E você tem alguma dica para dar para empresas que reconhecem a importância da cocriação em alguma etapa do processo de exercer a atividade delas, mas que, putz, tem dificuldade? Você enfrentou essa dificuldade no começo de cocriar com uma empresa que, putz, tem uma outra realidade, né? Sim. Imagino cocriar com a Mondelez. Vocês, né? Putz, são super dinâmicos e aí você vai cocriar com uma multinacional. Como é que foi isso? Foi fácil? Tem alguma dica para dar nesse processo? É muito, assim, a primeira perspectiva que eu tenho é o quanto diz muito também sobre quem tá ali sentando do outro lado da cadeira. Então, nem Sim. sempre é fácil. Acho que a gente tem um case muito legal, eu gosto de falar e citar o pessoal de lá da Mondelez, mas se a gente pega outras empresas, não necessariamente a gente vai ter essa abertura. E às vezes é por isso, por ter códigos antigos muito bem estabelecidos, por essa cultura de inovação não existe dentro do negócio. Então diz muito, quem que é o presidente, vice-presidente, Não é as uma diretoras. não depende só de vocês, Não. né? Tem que querer, né? Do outro lado. A gente tá ali pra cutucar, mas a gente também enxerga limites, tetos, até hoje, né? É normal. Acho que todo mundo que tem... Eu falo, a Trop tá muito inserida na Creator Economy, então essa economia dos criadores de conteúdo, que tem um match muito grande com a economia criativa. Então todo mundo que bebe dessa fonte da criatividade, da inovação, vai encontrar barreiras. Sim, Porque não é simples. A empresa tem que estar drivada, tem que existir realmente essa mentalidade de opa, Total. precisamos crescer. Mas muitas vezes também o trabalho tem que ser você conseguir letrar essas pessoas para que elas tenham entendimento de que se elas não entrarem nesse mindset, nessa cultura, elas também vão perder relevância no médio e longo prazo. Então, eu acho que esse é um ponto também que eu sempre gosto de palestras e tal, quando eu converso com a galera da minha idade, o pessoal mais novo. Tenho na ideia, realmente, tenho na cabeça de que também a gente precisa poder mostrar que o nosso contexto tem relevância e que essas pessoas, se a gente não puder atingi-las de forma ideal, da forma como elas gostariam, né, de ser atingidas em termos de comunicação, em termos de produto, elas vão deixar de comprar. Sim, e deixar de comprar vai fazer com que a empresa se torne menos relevante no longo prazo. Só que é um processo poder ensinar isso. E também tem que ter empatia. Não adianta eu querer impor, sabe? De, você não entende minha realidade, você não entende a minha comunidade. Não, porque essas pessoas do outro lado muitas vezes não sabem a realidade que a gente vive e a comunidade que a gente está inserido. E muitas vezes, eu acho, isso também, minha análise é que vocês estão fazendo um trabalho inovador, é uma evidência de que vocês estão fazendo um negócio diferente, porque, putz, quando você está desbravando, assim como vocês estão, né, co-criando para essa nova classe de consumidores, a geração Z, é normal que num primeiro momento gera um estranhamento, né? Por causa das marcas. Putz, esse cara tá me provocando para fazer coisas que eu nunca fiz antes. Fazer comunicações muitas vezes agressivas, como as do Burger King. Agir rápido, como o do Duolingo. Coisas assim que são fora... Coisas que eles nunca fizeram antes, né? Então eu vejo também que é muito uma evidência do trabalho inovador que vocês têm feito. E por isso exige muita coragem, né, de vocês, de provocar empresas que estão dominando mercados aí há décadas. Então Total. Isso é da hora, isso é massa. E tem a coragem também de quem tá ali do outro lado de querer assumir o risco, Também, né? De querer, vamos um pouquinho pra esse lugar e tal. Como a gente dá esse próximo passo. Eu nunca esqueço, você falou esse ponto e me veio uma história na cabeça que... Isso bem no começo da Trop, a gente tava vendendo um projeto para uma marca. A marca amou o projeto, era um projeto muito coligado com o TikTok. A partir do TikTok eu consegui entender mais o comportamento de algumas comunidades específicas que a marca já vinha trabalhando, mas queria entender melhor. Então eles adoraram o projeto, estavam assim, já para fechar. Eles falaram, Luiz, a gente só precisa agora que a nossa agência de publicidade veja o projeto antes, até para eles já criarem familiaridade, já entenderem o escopo de trabalho de vocês. Tudo bem? A gente falou, claro, que quer mais uma reunião, a gente já tá conversando há um tempo, bora. E aí eu lembro que a gente entrou nessa reunião e tinha, tipo, umas 20 pessoas da agência.
Cara, Falou, nossa, nem é um projeto milionário, sabe? Nem precisa ter tanta gente assim na mesa, mas tudo bem, beleza, né? Faz parte. E aí a gente apresentou toda a proposta, o plano estratégico que a gente havia desenhado e tal, quais eram os entregáveis, o que a gente ia fazer na prática, em quanto tempo. E aí quando terminou, eu nunca esqueço, o primeiro comentário que a gente ouviu, o primeiro feedback era um bossão da agência. Aí ele abriu o microfone e ele falou assim, muito legal o plano, mas quantos anos você tem? nossa, falou isso. Aí, na época eu tinha 21, 22, né? 22. Você Ele, devia ter nossa, falado qualquer coisa. o suficiente. Você devia ter respondido, quantos anos você tem? Você falou o suficiente. Eu tenho o suficiente. E aí eu falei, não, peraí, beleza, eu respondi e ele, o que você tem de idade eu tenho de mercado. Nossa. Aí eu, foda. maneiro, mas você sabe fazer TikTok? Aí ele falou, não. Eu falei, Você então, foi rápido, Luiz, mandou bem. é por isso que vocês contrataram a gente, tá vendo? E aí a marca também jogou assim, panos quentes e tal. Aham. Mas, então a gente passa, acho que é normal pra toda pessoa jovem que tem esse espírito também de querer, né, inovar, Sim. de querer fazer coisas, vão aparecer objeções. É. Mas a gente também tem que lembrar que a objeção, ela tá coligada com um medo, com um receio. Sem dúvida. Então, eu também entendo o publicitário, a agência que tava ali do outro lado, com receio de, pô, eles estão querendo roubar o nosso trabalho. Então, também faz parte do meu dia a dia ter que explicar que não. O meu trabalho, ele não tem, na verdade, o mesmo escopo que o teu. Então, a gente não tem overlaps. Ao contrário. É. Eu tô trazendo um trabalho complementar para a empresa, para o negócio, para a marca anunciante que também te contrata. Eu sou um Perfeito. fornecedor tanto quanto você e a gente Sim. tá aqui para fazer uma triangulação saudável e dar certo. Então é um processo, sabe? Também tem que entender, tem que isso, é o abaixar e... tempo. Opa, Faz parte. É. É isso, faz parte, Luiz. E cada vez mais vai ficando mais fácil, porque os resultados estão aí para mostrar que as marcas precisam se atualizar, né? Então, muito bom. E eu fiquei curioso, você é um cara que está envolvido com a geração Z já há muito tempo, assim, e não só por pertencer a ela, mas por atuar tão ativamente em elementos que são proprietários dessa geração, né? Tipo, quase que proprietários. Por exemplo, os YouTubers, tudo mais, assim, coisas que a geração Z consumiu muito fortemente. Teve alguma coisa, algum dado que o Instituto Z descobriu, que vocês pesquisaram, apuraram, que te surpreendeu, que foi contra a intuição que você tinha por ser muito ativo dentro da geração? Imagino que você tem um bom senso muito aguçado do que são os comportamentos. Teve algum dado que provou o contrário para você, que você fala, putz, isso aqui não é óbvio para as marcas? sim. Sabe? Vou pegar aqui um estudo que a gente fez Legal. agora no ano passado. Massa. Foi um estudo bem maneiro. Saiu na Forbes, inclusive, esse estudo. Boa. Parabéns. Porque, basicamente, a gente quis estudar qual a relação da geração Z com memes. Boa. Meme mexe ponteiro de marca? Meme gera negócios? Meme gera impacto? Opa, não sei, eram hipóteses, mas a gente não tinha constatação. A gente falou, vamos então estudar, vamos ouvir a geração Z brasileira. Foi muito maneiro porque a gente fez em parceria com as principais páginas de meme. Então a gente tinha a galera do Saquinho de Lixo, que daí chamou várias outras páginas também para poder ajudar a gente chegar no respondente, chegar na Gen Z. E o primeiro dado que o estudo revelou foi 80% da geração Z acredita que meme facilita a conexão entre as pessoas. Beleza, Concordo. ok, já era algo que a gente imaginava. Tá. Tem alguma intuição, né? E aí quando a gente começa a funilar, quando a gente vai para uma pergunta específica de meme te impulsiona a comprar? E aí a gente traz algumas hipóteses ali pro respondente e o respondente fala que não. Era tipo 2 em cada 10 pessoas falavam que o meme ajudava a comprar. Por quê? Porque a gente chega na conclusão, e aí quando a gente vai depois para as entrevistas qualitativas, quando a gente começa a aprofundar mais a natureza desse dado, a gente percebe que não é só sobre o meme. Então não adianta eu marca ter uma comunicação jovem, se eu, em todo o resto, também não fica claro que eu sou uma marca jovem. Então o meu produto precisa ser pra Gen Z. Não é só a minha comunicação, não adianta eu abrir o feed do Instagram e ter um monte de meme, mas meu produto não atender a minha necessidade. E aí foi algo não esperado, foi algo que a gente pensava que ia ser um dado maior, mas quando a gente vê o resultado e a gente começa a fazer alguns outros cruzamentos, a gente fala, não, realmente, faz sentido porque a Gen Z entende que meus valores precisam estar alinhados com os valores da empresa. É a consistência que você falou, né? Exato.
E é uma Exato. conjuntura de valores, né? A comunicação é um deles, mas se todo o resto não tiver, opa, dificilmente eu vou Sim. querer dar o meu dinheiro ali pra aquele negócio. Olha só, eu chutaria nessa que realmente memes ajudariam a mexer o ponteiro nas vendas da marca. E a verdade é que não, né, Luiz? Não é só isso. Não, não o meme por si só, ele ajuda em outras coisas, né? Isso tudo é bem maneiro, depois eu te mando, Da inclusive, hora, que quero tem... ver. A gente deixa aí na descrição pra Boa. turma também. Show de bola. Muito da hora isso de estudos que traz traz evidência, né? Sim. Prática, resolutiva, né? Muito bom. Luiz, agora, cara, estamos caminhando para um momento clássico aqui do Pode Sonhar, momento icônico. Ai, tô com medo. Da venda do objeto inusitado, Caraca. que a gente se inspira naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Qualquer Eu outra acho que tá coisa. fácil, eu acho que tá fácil para você. Já vou Ih, apresentar cara. o objeto, só vou pedir para a turma rodar a vinheta. Bom, me vende essa caneta. Vai, Quer observa. que eu te venda essa p de caneta? Turma, aqui ó, estamos de volta. E o objeto da vez acho que não é tão Eu tô curioso. pertencente da geração Z. Não é tão pertencente à geração Z. É um cantil. Caraca, eu não Cantil, sabia nem o Renatinho? nome. Cantil, correto? Tá com cheiro de americana aí dentro. De Tá com cheiro de Ah! rodeio. Diz a turma aqui do backstage, tá com cheiro de rodeio de americana. Vamos ver se é verdade. Ah, não sei se eu quero provar. Tá? Tá propício. Tá propício. Tá usado, por... Muito bom. Não deram nem uma lavada. É esse o objeto. É esse o objeto, Luiz. Você tentar desenrolar uma venda, ó, não precisa ser necessariamente para mim como público. Tá bom. Você pode vender para audiência, você Tá pode bom. criar uma estratégia também, você que faz estratégias. Pô, ia ser até da hora se criar uma estratégia de repente para vender um produto como esse para geração Z. Tá, Mas eu não- vou ativar minha Skin Creator. Tá, vou ia ser ativar. legal. Enquanto você dá uma pensada, eu dando um recado para a turma que está nos ouvindo, pessoal. A gente tem uma comunidade no WhatsApp mesmo, gratuita, sem custo nenhum, que a gente reuniu empreendedores. Pessoas que estão no começo de suas jornadas, começando seus projetos pessoais, dando início aos primeiros passos para viverem dos seus sonhos. A gente reuniu ali uma galera que está com sede de conhecimento, por se conectar com novas pessoas, saber as soluções dos desafios que elas estão vivendo. A gente criou essa comunidade para a gente se conectar, se ajudar. Então, eu convido vocês a participarem, não tem custo nenhum, é gratuito. Tá aí o link na descrição desse episódio. Vou ficar muito feliz e contente em ver vocês por lá. Fechou? Tamo junto, turma. Fiz a minha venda agora com você. Yeah. E quanto tempo eu tenho? Quando você quiser, quando você precisar. Tá bom, vamos lá. Até dá uma Dá uma voz. aquecida. Vamos lá. Vai que vai. Ó, existe uma teoria meio falsa que diz que a geração Z, inclusive, é a geração que menos bebe? Será mesmo? Então, pra você aí de casa que gosta, vez ou outra, de um alcoólico, ou que quer substituir o seu tradicional copo Stanley pela nova moda do momento, você tem aqui este cantil que vem já com uma rebusquez, com um couro, com uma marca de uso, porque que a gente tá aqui naquela tendência do retrocore. Você que quer estar atualizado nas principais tendências, tanto do TikTok quanto do Pinterest, ter este cantil dentro ali da sua fotinho do feed, eu não tenho dúvida que vai te elevar para um outro nível, para outro patamar. E ó, promoção exclusiva aqui do Pode Sonhar. Se você quiser Bom. garantir com 20 off, é só botar lá no site o cupom POD20. Pode Combinado? vir. Muito Clica no bom. link, ó, e adquira já o seu Arrasta cantil. pra cima. É isso, mandou muito. Luiz, mandou muito. Que isso, um absurdo. Oh, é retrofit. Veio na hora. Oh, muito bom. Fala que é Absurdo. A turma tá retrocore é querendo- tendência, viu? Retrocore. Retrocore Que é isso, tendência. absurdo. Muito bom. Tem isso de geração Z beber menos? Fake, Cara, fato ou tem- fake? Meio fato, meio fake. É. Por quê? A gente tem visto que a ocasião de consumo tem diminuído. Então, ou seja, tipo, são momentos mais específicos, não necessariamente é com toda a frequência que a gente via outras gerações bebendo. Mas tem vários motivos. Por quê? A maior parte da Gen Z ficou adolescente quando? Pandemia. Então não saía. Então não teve acesso, inclusive, a álcool. Mas tem muitos estudos do norte do mundo, norte global, que trazem que a Gen Z não bebe at all.
Só que quando a gente desce pro contexto aqui Brasil, América Latina, a gente Aí vê é que não, cachaça. que bebe, principalmente algumas comunidades específicas. Então quando você vai, tipo, a galera do sertanejo, interior, Sim. as periferias, Essa turma aí, ó. a galera bebe muito. Bebe. Mas é isso, não necessariamente com a frequência que a gente vê outras gerações, mas Sim, no final de semana, total. é com os amigos, mapeia mais Total, e entendi, decide mas- melhor. Sim, faz sentido. Olha só, como é particular, né? Cada um. Pô, existem tantas tribos, né? Tantas comunidades assim que cada um tem sua particularidade. E pensa a importância de entender isso, por exemplo, num contexto de fazer uma ativação em uma festa, lá no rodeio de Ah. Americana. Putz, eu quero entender quem que é o consumidor lá, o que que ele gosta, que tipo de bebida que ele consome. Ele tá numa ocasião que ele toma o quê, né? Então, putz, tem tantas variáveis, por isso que é algo tão importante compreender, né, Sim. essas tribos. Muito bom, você mandou bem na venda. Compraria? Cara, eu compraria demais, já levei. A gente até Muito passa esse desafio aqui para a turma que está nos assistindo. Então, quem acha que consegue vender o cantil melhor que o Luiz, manda uma DM pra gente no Pode Sonhar Quero PDC, ver. que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante aqui. Tenho certeza que vai ter uma galera que vai conseguir fazer bem Vamos mais. ver. viu? Depois eu te mando, você dá uns feedbacks, Luiz. O que você Combinado. achou da venda? Cara, e eu acho que seria muito bacana também, Luiz, a gente tá caminhando pro finalzinho já do nosso episódio aqui. Você, cara, já trabalhou com marcas enormes, né? Putz, você citou aqui a Mondelez, a gente viu que também já trabalhou com Meta, Itaú, P&G, tal, e a gente sabe que esse é um sonho de muitos empreendedores, né? Putz, Sim. cara, fechar um contrato com uma dessas grandes empresas e trabalhar e estar próximo delas. Você tem alguma dica para conquistar esses grandes clientes, para quem está empreendendo, está com uma iniciativa para falar com essas grandes marcas? E eu acho que você poderia também compartilhar o projeto mais marcante que você liderou. Pode ser com essas grandes ou pode ser com alguma menor também que você adora compartilhar. Legal. Sobre a primeira pergunta, sim, acho que tem algumas dicas, principalmente pro início. Dá aquele desespero, dá aquela ansiedade de você querer fazer projetos extremamente relevantes e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. E não necessariamente você vai conseguir fazer já um mega projeto e ter também uma super grana. Acho que a gente tem que lembrar muitas vezes que o MVP, né, aqueles testes que a gente faz, também é para você conseguir angariar cliente. E uma coisa que eu aprendi, cliente chama cliente. Então, se você tem um Boa. cliente grande já na tua empresa, a probabilidade de você conseguir o segundo, e o terceiro e o quarto é maior. Legal, essa Porque, dica. para além de boca a boca, você tá carregando aquele símbolo, você tá É. carregando aquele signo da marca que trabalhou com você e confiou no teu trabalho. Isso acontece muito com o creator. Tem muita marca que não investe em creator em começo de carreira porque tem medo. Aí, a partir do momento que o creator dá uma viralizada e trabalha com uma marca, percebe, várias outras mesmo? marcas começam a Também. fechar também. Então Porque tem- sentem confiança. Total, Entende? cara. Pô, se a multinacional fez, por que eu também multinacional não vou fazer? Ou se meu Boa concorrente já fez, por que eu também não vou contratar? Você abrir a porteira, então a Exato. turma geralmente vem atrás. Legal Exato. isso. Boa dica. Mas é um passo, assim. Muitas vezes tem alguns projetos pequenos que vão te abrir um cliente grande, aí depois num próximo você consegue também uma margem maior. Tá. Mas existe um trabalho também de paciência, consistência. O processo de venda, ele é amoroso, né? Ele não é uma coisa mais legal, na real. Ainda mais para essas grandes empresas. É demorado, imagina. Tem venda que a gente levou 6 meses pra conseguir Né? concretizar. Putz, velho, Porque é um processo, porque são muitos tomadores de decisão, são cadeias complexas pra você acessar. Às vezes tá falando com a pessoa errada que quer muito, mas que não tem o poder de Às dar a vezes, caneta revisão contratual, né? Demora mais um bocado. ali. Exato. Total, Então cara. é um processo, mas tem que ter. Eu sempre falo e sempre recomendo pros jovens duas coisas. A primeira delas, networking, e a segunda, curadoria. Legal. Por quê? E aí o networking a gente tem dezenas de formas. Acho que a gente tá muito viciado em pensar que o networking é só no online, né? Fiz minha conexão no LinkedIn, minha parte eu fiz. Não. LinkedIn é muito importante, você precisa estar ativo lá, tuas redes também, mas você também precisa estar fisicamente. Principalmente para pessoas que estão em cargos mais altos, às vezes é o tete a tete que vai te destravar. Então você tá Claro. num evento, você assiste uma palestra. Quem é de São Paulo tem muita palestra gratuita.
estão disponíveis aí nos principais centros, estão no Cubo Itaú, no Sebrae da Vida. Quem não tá aqui em São Paulo ainda assim, tem muito evento de empreendedorismo, tem muito evento de inovação, tem polos de inovação, às vezes até a sua própria cidade, o seu próprio estado tem um polo de inovação que você não tá acessando em programação. Marca, vai, conhece, troca uma ideia que pessoa também vai te apresentando para outra pessoa. Né? A roda gira, então tem muitas pessoas que eu conheci como estagiárias e que hoje são minhas clientes. Que legal. Então é um processo, as pessoas vão ficando mais velhas, a gente tá Sim. ficando mais velho. Então a gente também tá ganhando experiência e a galera ao nosso redor também. Sim. Então a gente tem que pensar nisso. E o lance da curadoria, imagina, todas as marcas estão enfrentando muito esse desafio de muita informação para ter que lidar e gerenciar ao mesmo tempo. Então para onde eu vou? Qual que é a melhor estratégia? Qual estratégia vai me custar menos, vai me fazer chegar mais rápido? Certo. E quando eu digo curadoria, a gente tem um trabalho muito bom. E quando eu falo a gente jovem, né? A geração Z, de modo geral, sabe muito bem consumir conteúdo e tem referências muito boas, mas precisa fazer esse trabalho de organizar melhor essas referências, organizar melhor aquilo que consome para conseguir transformar todo esse repertório, todo esse background que você vai construindo em um projeto, em uma ideia criativa, literalmente em uma apresentação, em um PPT, saber consolidar isso muito bem. Porque se você sabe fazer uma boa curadoria, você sabe construir uma boa história. E hoje em dia, história vende. A narrativa que você cria tem um valor, às vezes, muito maior do que o conteúdo, do que aquilo de fato que você está querendo entregar. É um grande conglomerado, mas se você não souber fazer uma boa curadoria, saber criar um bom storytelling... porque o conteúdo tem aos montes, né? Às vezes o valor agora tá na curadoria, né, Luiz? Faz super sentido. Tá todo mundo perdido, tem 300 milhões de cursos para fazer. Qual que eu faço? Quem faz uma curadoria? Os melhores cursos de marketing digital. O que você vai ver? Você vai abrir lá o site, buscar marketing digital? Não, você vai ver alguém que fez a lista dos top 10. E acaba ganhando destaque. Olha como é. E que outras tendências, Luiz, até para a gente finalizar, você vê no marketing de conteúdo, especialmente em creators, né, que são super presentes aqui na geração Z, para próxima, assim, para os próximos tempos, que isso muda também muito rápido, né, as tendências. Então, além dessa parte de curadoria, tem alguma outra tendência que você vê? Gente, prestem atenção nisso, que possivelmente isso pode se tornar uma oportunidade. Esse é um bom ponto. Eu vejo que quando a gente fala da geração Z mais velha, uma parcela ainda teve... A gente é mais velho, Luiz? A gente é a Gen Z mais velha. Nossa, que bosta, hein, velho? A Gen Z mais nova, eu tô falando da galera de 2005, 2006 em diante. Nossa, 2005 já... O pessoal de 2006 tá fazendo 18, Miguel. Olha só. Pois é, eu fico chocado. Nós estamos velho, hein? Nós também. Fico mal com isso. A gente vai passar pra geração... Não, né? A gente nasce e morre com a mesma, Nossa. Mas a geração beta tá nascendo já, entendi. Tem um ponto aí pra gente tá olhar. Atrás. Tá bom. Mas quando a gente fala de geração Z mais velha, uma parcela ainda teve acesso a fazer, por exemplo, a um cursinho de informática, aquela coisa básica de mexer no Excel, ligar o computador, botar o CD dentro do computador. Não era disquete mais, já era CD, mas... Mexeu no CD, mexeu no pendrive. E a gente vê que a Gen Z mais nova, muitas vezes, por acesso, inclusive, por oportunidade, por viver um contexto de mais vulnerabilidade social, de não ter tido acesso, não sabe o básico do Excel. Então chega na empresa com um gap de repertório de questões administrativas muito primordiais, que uma parcela da Gen Z mais velha pré-pandêmica pôde vivenciar ainda um pouco mais. Então, são pontos pra gente pensar que, por mais que a gente seja nativo digital, a gente sabe scrollar a tela no celular. Muitas vezes a gente não sabe ligar o computador e botar uma fórmula no Excel. Cara, isso é chocante. Eu vou te falar que eu vi isso dentro de casa, assim, na pandemia. Minha irmã, nativa digital, 2004, Gen Z? Gen Z. Ela, assim, apanhando pro computador, porque, tá acostumada com o celular, e você pensa, eu acho que a pandemia ajudou a turma a saber mexer no computador, né? Que é uma coisa tão importante, pro mercado de trabalho, né? Imagina chega um profissional na sua empresa, ter que pegar na mão pra mostrar como que mexe no computador. Saber usar impressora. Essa é difícil, essa eu ainda não consegui resolver. É um problema intergeracional. Essa é uma constante, mas é legal, cara. Faz super sentido, assim. E, Luiz, eu queria te agradecer muito, cara.
ter aceitado o convite, Não, eu ter que agradeço. pela generosidade, compartilhado tanto. Muito bacana saber mais, assim, por meio do trabalho de vocês, o que estão sendo as tendências, os comportamentos dessa geração e como que as marcas podem usufruir disso, Sim. dessa compreensão e fazer trabalhos mais assertivos. Então, obrigado mesmo, cara. Eu aprendi muito. Tenho certeza que a turma também. Queria deixar um espaço para você também divulgar o trabalho de vocês. Os links vão estar tudo aí na descrição. Mas fique à vontade para trazer uma mensagem, você que manda. Valeu, Miguel, de verdade, pelo convite. Eu adorei o papo, passou muito rápido. Passa voando, velho. Se deixasse, a gente ficava aqui mais um tempão. Mas a gente falou de curadoria, inclusive dentro do nosso site, trop.se ou institutoz.com, tem muito estudo que a gente deixa lá pra Gen Z também baixar, consumir e poder usar nas próprias apresentações, seja do colégio, da faculdade ou do emprego. Às vezes precisa fazer um teste para poder entrar numa empresa. Usa lá dados, fundamenta a tua pesquisa foda, com as coisas Boa também dica. que a gente divulga. Então, Legal. muito do nosso trabalho também, quando a gente fala de Gen Z e Gen Alpha, é poder aproximar a essas pessoas, poder estar perto e poder levá-las para dentro do mercado. Então, esses estudos públicos, as coisas que a gente divulga também tem muito esse propósito e é pra usar mesmo. Tá aí para usar, É né? isso. Legal. Obrigado mesmo, Luiz. Valeu demais. Tamo junto. Turma, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentarem aí o que vocês acharam e mandar para um amigo que gosta de empreendedorismo também. Compartilhem aí. Tamo junto demais, pessoal. Vejo vocês na próxima. Valeu. Tchau, tchau.